Glória a Deus. Peço para os irmãos queridos, toda quarta-feira Deus tem falado ao nosso coração, amém, meus irmãos, através desta palavra, e é assim, divulguem a palavra do Senhor. Certamente, irmãos, Deus pode e vai te usar, se você assim o permitir, para transmitir para uma outra pessoa essa palavra que você vai ouvir nesta noite. Seja um agente multiplicador, né? Faça assim, leia, vamos ler juntos Lucas, capítulo 1, versos 34 até o 38. Lucas, capítulo 1, versos 34 até o 38. Todos encontraram? Amém? Misericórdia. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, 34 a 38, tá? Eu vou ler numa outra versão. Diz assim a palavra do Senhor, 34 até o 38. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Amém, igreja? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Palavra do Senhor para os nossos corações. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, através do teu Espírito Santo, fala conosco nesta noite, que nós possamos compartilhar esta palavra e que cada pessoa consiga compreendê-la, ó Deus bendito, e fazer dela uma prática para a sua existência. Ajuda-nos, não deixa que nada venha a nos dispersar, e que mesmo cansados, mesmo com esse tempo quente, nada disso atrapalhe, muito pelo contrário, Senhor. No nome santo de Jesus eu oro. Alimenta a tua igreja com a tua palavra. Usa-me para louvor do teu nome e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, se eu estivesse com a mesma intenção em outro segmento evangélico, eu poderia dar o tema da nossa mensagem nesta noite como a conexão da vitória. Amém, meus irmãos? E eu vou deixar esse tema meio que na ironia, mas que os textos que nós vamos ver aqui, eles vão acompanhar esta possibilidade divina diante da impossibilidade humana. Amém, meus irmãos? Repitam comigo, por gentileza. Possibilidade divina diante da impossibilidade humana. Amém? Guarda esse tema no teu coração.
E eu poderia aqui trazer uma mensagem entusiasta, uma mensagem para levantar o seu astral, não é? Uma mensagem que pudesse trazer algo para mexer com as suas emoções. Mas eu espero não fazer isto com você nesta noite, porque não seria honesto fazer isso com você nesta noite, porque não é isso que o texto propõe, não é isso que a Bíblia espera de nós quando nós vamos refletir nela. Mas estamos aqui diante de um texto que, desde o início, antes de Jesus chegar a este mundo, meus irmãos queridos, nós começamos, o nascimento de Jesus, ele foi todo envolvido em coisas que para o homem era impossível, e para Deus nunca há impossível. Amém, meus irmãos? Então está tudo certo, nós estamos louvando a Deus, um Deus que não vê impossível, não conhece impossível, e nós aqui temos muitas coisas que precisamos, que entendemos que é impossível, e por isso vamos lançar todas essas coisas agora, diante do Deus impossível. Está tudo resolvido na nossa vida. É assim? Sim ou não? Não. Ou então há uma incoerência nessa mensagem? Estão entendendo por quê? Conexão Vitória? Irmãos, existem outros textos. Logo de cara aqui nós encontramos, nesse texto aqui, duas questões. Primeiro, que Maria não conhecia o varão, ou seja, não era casada ainda com José, e o que foi gerado nela, a despeito de que muitas pessoas aí não acreditam nisso, fazem até piada com isto, mas se a Bíblia fala que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, assim o foi. Amém, igreja de Jesus? E diz mais que alguém que era estéril, que não podia ter filho, agora já estava grávida de um filho, a prima de Maria, e todos esses sobrenaturais começaram a acompanhar o nascimento, a chegada de Jesus aqui nesta terra. E, meus queridos, para nascer Jesus também havia uma problemática, não havia lugar onde Jesus pudesse nascer, e todos aqui nós conhecemos que ele nasceu numa estrebaria, no local onde os animais comiam. Amém? Todo mundo sabe disso. Essa história é muito contada no Natal, é encenada, mas imagine uma mulher prestes a dar à luz. Aqui nós temos hospitais, temos recursos precários, mas temos recursos. Pedimos a Deus que melhore. Amém, igreja de Jesus? Mas na época não tinha um local para ela poder se hospedar e ali dar à luz, ou no local adequado onde fosse a parteira, se porventura tivesse, e só sobrou o estábulo. Mas mesmo assim Jesus nasceu. Nasceu. Não foi 25 de dezembro não, tá, irmão? Ninguém sabe a data. E não é pecado você comer pernil no Natal e comemorar o nascimento de Jesus, porque de 1 até 31 de dezembro, é 31 de dezembro? Me ajudem. Dezembro é 31? De 1 até 31 de dezembro ele nasceu, aleluia. Pode ter nascido até em fevereiro e março, não interessa. Jesus nasceu. Morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Esse é o nosso Deus. E por isso entendemos que Ele é o Deus dos impossíveis. Irmãos, vamos à sequência das possibilidades de Deus. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, Mateus capítulo 19, verso 26, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Também está escrito no Antigo Testamento, Jeremias 32, 17, ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada há
que te seja demasiadamente difícil. Amém, irmãos? Nada demasiado. Marquinhos, por gentileza, meu irmão, me ajude aí. Você que sempre nos ajuda, querido. Graças a Deus pelo calor, amém, meus irmãos? Vem reclamar do calor aqui não. Não há nada demasiadamente difícil. Jó, no capítulo 42, verso 2: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém, meus irmãos? Estamos diante de todas as possibilidades aí do Senhor. Mas, queridos irmãos, por que é que diante, servindo a esse Deus, como nós servimos, por que é que ainda encontramos tantos obstáculos? Que ainda encontramos tantas lutas, tantos problemas? Se está chovendo, nós reclamamos da chuva. E está frio, nós reclamamos do frio porque seca os lábios. Se está calor, nós também reclamamos porque o calor, ele traz muitos incômodos. Imagina para quem está com esse braço dentro desse gesso. É gesso aí, mano? Não inventaram nada mais fresquinho do que gesso, não foi? Meu Deus do céu. Não é? Imagina. Mas, irmãos, vamos raciocinar juntos. Se Deus, Ele é o Deus e Ele é o Deus do impossível, se Ele é o Deus do impossível, e Ele é, se não existe nada que possa frustrar os planos desse Deus, e nós o conhecemos, caminhamos com Ele, e por que tantos empecilhos, tantas coisas que travam a nossa caminhada? Irmãos, aqui estava Maria, que no primeiro momento mostrou um obstáculo para o anjo, e ela disse assim: escuta, eu não conheço homem nenhum, eu não me deitei com homem nenhum, não posso fazer isso agora porque não sou casado ainda. Ela mostrou ao anjo do Senhor um obstáculo. Isabel tinha um obstáculo, ela era estéril, e esse obstáculo, tanto de Maria quanto de Isabel, eles foram rompidos para a glória de Deus. Vocês conseguem compreender, irmãos, que esse negócio de haver um obstáculo e ele ser rompido tem a ver, em primeira instância, em primeiro momento, em primeiríssimo lugar, tem a ver com os propósitos de Deus na vida da pessoa? Sim ou não, meu irmão? Você está entendendo? Obstáculos existem na tua, na minha, em nossas vidas, mas havia na vida de Maria, havia na vida de Isabel, e veja lá o que foi que aconteceu. O obstáculo dessas duas mulheres foi rompido porque havia propósito em Deus em rompê-los. Você está percebendo que não há de fato nada impossível para Deus, e requer de mim e de você que nós estejamos no lugar certo, da forma certa, e devemos também, irmãos, compreender, como eu falei, nós fomos orar na casa das pessoas que perderam a Dagmar, e aquele povo estava consolado, não estava, irmão? Tinha ninguém lá de cara feia xingando Deus. Você sentiu isso, irmão? O povo estava consolado. Estava consolado. De alguma maneira o Espírito Santo consolou. Aqui nós estamos diante de alguns textos, Jesus falando: não há nada impossível para Deus. Nessa relação com Deus, entre o possível e o impossível, aquilo que é impossível para nós, irmãos, a questão de nós estarmos colocando diante de Deus, esperando com paciência no Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Colocando com paciência diante do Senhor e vendo qual que é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, entendendo que Deus deve nos dar um sinal. Amém? Igual Gideão. E não há de fato, olhando
por esse ângulo, nada impossível para Deus. Isso não significa dizer que Ele vai responder, vai tirar todos os obstáculos, não. Primeiro, porque existem duas razões para um obstáculo existir. Identifique o seu pelo discernimento do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Identifique o seu. Primeiro obstáculo, razão para um obstáculo existir. É a mesma situação da burra de Balaão. Balaão estava indo para um local para abençoar um povo que não era o povo de Deus, porque ele estava muito interessado nos rendimentos. Balaão. E ele montou na jumenta e foi para abençoar, a despeito de que Deus disse para ele não fazer, ele foi. E aí chegou no meio do caminho, a burra de Balaão empacou. Você conhece essa história? Maria já está rindo, Maria. A burra de Balaão empacou. E havia um anjo, diz a Bíblia, um anjo do Senhor lá na frente da caminhada de Balaão. E Balaão batia na jumenta, e a jumenta disse que, a Bíblia diz que a jumenta falou, irmão. E eu creio. E a jumenta olhou para o jumento que estava batendo nela e disse: você não está vendo que o anjo está na frente, por isso que eu não passo? Então tem obstáculos que é o Senhor que coloca. Bem entendido, meus irmãos? Para você não prosseguir, para você não fazer aquilo que não é da vontade de Deus, nem eu também. E isso vai deixar teu coração triste, como o de Balaão também. E eu dou glórias a Deus nesta noite, porque não poucas vezes Deus empacou o meu caminho de coisas que eu queria fazer, e Ele empacou mesmo, e isso foi um livramento para a minha vida. Não um testemunho pessoal. Você gostou, pastor? Gostei nadinha. Achei ruim. Só não reclamei. Fiquei quietinho, falei, tudo bem, vou ver lá na frente. Irmãos, vale a pena você obedecer ao Senhor. Vale a pena, viu? E outro obstáculo, é um obstáculo que deve ser ultrapassado. Aí é que entra uma coisa chamada discernimento. Amém, igreja de Jesus? Discernimento, sem discernimento. Tem gente que não tem anjo, não tem nada. Está empacado, irmão, no meio do caminho. Em nome de Jesus, que haja uma revelação do Espírito Santo no teu coração, em nossos corações nesta noite, porque se não há um obstáculo do Senhor, você tem que ultrapassá-lo e fazer igual o Gideão. Senhor, me mostra, está aqui o novelo, molha só por fora, e eu vou saber que o Senhor quer que eu vá na liderança do teu povo. Depois, Senhor, não fica zangado comigo não, agora molha dentro, se é para o Senhor confirmar mesmo. Aí por fora ficou tudo seco e dentro ficou encharcado, aleluia. Aí Gideão falou assim, ó, não precisa ser com milhões não, vou até com o que tiver. E foi fazendo assim, e ele obedeceu ao Senhor, viu que o obstáculo que tinha não era de Deus, mas era um obstáculo para que a vontade de Deus não se cumprisse na vida dele, e ele teve o discernimento do Senhor. Por isso a Bíblia diz, não há impossível para Deus, amém, meus irmãos? E não há mesmo. Agora a questão é, se conecte com Deus, como diz lá na Assembleia, né, meu irmão? Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Amém, irmãos? Já cantei muito na Assembleia também, meu irmão. Na época que eu era militar lá, só tinha eu de batista. E no meio do povo da Bleia, aprendi um monte de hino, viu, irmão? Graças a Deus, gosto muito do povo da Bleia. Meus irmãos, o Senhor, nesta palavra, nos ensina que não há de fato nada impossível para Ele.
mas que nós devemos estar nesta conexão, e aí sim é conexão da vitória. Amém, meus irmãos? Porque toda vez que nós formos realizar algo, certamente os obstáculos aparecerão. Toda vez que nós formos fazer algum tipo de negócio, certamente teremos algumas dúvidas, precisaremos de uma orientação. E aqui esse texto fala que não há, esses textos, aliás, fala que não há impossível para Deus. E eu continuo crendo que não há impossível para Deus. Fique nesta conexão da vitória. Amém, meus irmãos? Era impossível para os homens o mar vermelho se abrir. Ele abriu. Você crê nisso, meu irmão? Diga amém. Era impossível alguém que estava na porta do templo andar. Que foi que aquele servo do Senhor disse assim: olha, não temos ouro, não temos prata, o que temos te damos, levanta-te e anda. O mudo falar, o surdo ouvir, o morto se levantar. Ao caso de Lázaro, não há impossível para Deus, mas se conecte com Deus, através da oração, conversa com Ele, leia a palavra dEle, esteja conectado com Ele, e você vai viver esta realidade, e se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele vai ser sempre Deus para você, e para mim, e para nós, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, essa é a palavra de Deus, para o teu coração. Espero que você consiga passar esta mensagem que é de Deus, né? Certamente vai encontrar o coração de alguém que precisa desta palavra. Louvado seja Deus. Vamos orar? Depois estarei à porta me despedindo dos irmãos. Querido Deus, somos gratos ao Senhor pela tua palavra pregada e explanada. Espero, Senhor, que cada coração aqui presente possa ter recebido esta palavra que é tua, que nós todos possamos fazer uso dela para a nossa caminhada aqui nesta terra. Obrigado por esses valentes, por essas valentes que saíram das suas casas e vieram aqui para que juntos nos edificássemos. Leva esse povo para casa em paz, em segurança. Abençoa as famílias aqui representadas. Ó Deus bendito, e que haja cada dia mais fé em nosso coração, porque nesta noite novamente fomos lembrados e aprendemos que não há nada impossível para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos, cumprimentem quem está do seu lado. Eu estarei à porta me despedindo dos irmãos. Amém?